Imagina você esperar por 9 meses com um documento que nunca chega. E no meio dessa espera, não receber só um, mas sim dois indeferimentos do seu processo do título de residência aqui em Portugal. Todo mundo já sabe que no dia 3/1 de 2025 eu fiz a minha entrevista no Aima. E assim que você finaliza a entrevista, no outro dia ele já manda um outro e-mail já dando um ok, que foi tudo certo. E tem 90 dias úteis para entregar o seu título de residência em sua casa. Porém, dentro desses 90 dias, você ainda corre o risco de receber algum indeferimento, documento que não estava de ok, e eles te mandam um e-mail falando, olha, esse documento X não está atualizado, ou isso não está certo, aí você tem que ir lá novamente para corrigir o seu processo. O meu primeiro motivo lá do meu primeiro indeferimento foi o passaporte. Gente, eu não sei o que aconteceu, o que estava de errado do meu passaporte, porque, tipo, não faz sentido, galera. Tava tudo certo, tinha lá minha foto, o meu carimbo de entrada no espaço Schengen. Não sei por que eles deram indeferimento nisso, mas levei lá novamente e deu tudo certo, ok. Essa parte foi resolvida. Agora, o meu segundo motivo foi antecedentes criminais. O que aconteceu comigo no dia que eu fui lá? Eu levei o meu antecedentes criminais antigo, que eu tinha de 1 ano atrás, e eu também tirei outro ali atualizado na hora, no mesmo dia. Só que o que aconteceu? Eu acho que eu tirei em algum site errado, entende? Então eu enviei um antecedente ali que eu vi que não era o certo. E depois, na hora que eu cheguei em casa, que eu parei, poxa, eu enviei o antecedentes criminais errado, sabe? Porque era outro tipo de formato e eu ainda lembro que eu paguei para tirar R$ 30, que sendo com antecedentes criminais do Brasil você tira de graça, não paga nada. É só você entrar lá no site do governo e tira. Então, esse foi o segundo motivo. E quando deu esse primeiro indeferimento, eu fui lá, levei o outro correto, né, que eu tirei na mesma semana novamente. Porém, esse agora eu tirei tudo certo e ok. E isso foi resolvido, ainda bem. O terceiro motivo do primeiro indeferimento foi o quê? Meios de subsistência. Ah, Kaique, mas o que é isso? Gente, você tem que comprovar para eles aqui como que você se mantém aqui em Portugal. Como que você vive aqui em fontes de renda, eu falo. Fala em qualquer coisa, tanto se você é um empreendedor, tanto se você é um estudante e tem ajuda dos seus pais do Brasil, não sei. Tanto se você trabalha aqui com contrato de trabalho, que é a maioria, né, que tem emprego aqui normal. Então, tipo, o que aconteceu comigo, na minha experiência, tá? A primeira vez que eu fui no Aima, na minha primeira entrevista, o que aconteceu? Eu tinha entrado em um emprego novo. Então, eu entrei nesse emprego novo, eu lembro até hoje, acho que era dia 23 de dezembro. Porém, há 2 meses atrás, eu já trabalhava em outra empresa aqui, porém, eu não gostei muito e eu acabei pedindo demissão. Porém, desde quando eu cheguei aqui em Portugal, eu sempre trabalhei com contrato, então eu sempre contribuí com o país e eu tinha feito a minha declaração de IRS, tudo certinho, então tava tudo ok. Eu falei, pronto, eu sempre trabalhei aqui, então isso eu não vejo motivo nenhum para dar indeferimento. Só que o que eu fiz? Como a maioria, algumas empresas aqui, você é contratado, porém, algumas espera você passar os 3 meses de experiência para depois colocar você lá na finança e para depois te dar o contrato de trabalho. E foi o que aconteceu no meu caso. O que eu tinha? Eu tinha uma declaração da empresa que eu trabalhava para essa empresa e não estando registrado na finanças, eles buscam lá e vão olhar assim, aí eles vão falar, poxa, esse daqui não está contribuindo nada com o país, ele está trabalhando, mas ele está pegando, tipo assim, tá ilegal, né, porque não está registrado nas finanças, não está nada, então como que ele está provando que ele trabalha? Só essa declaração não vale. E nessa declaração é uma declaração correta, tá? Que a empresa me fez, tinha lá carimbo, assinatura, todos os dados da empresa, tudo ok, tá, gente? Então, tipo, lá provava que eu, Kaique, trabalhava para a empresa e lá também eles explicou por que não ainda deram o contrato, porque tinha um prazo e ele precisava do título de residência, isso, aquilo.
e etc. Então, eu enviei essa declaração mesmo. Eles aceitaram e também levei os meus contratos antigos das minhas antigas empresas que eu já trabalhei aqui e aceitaram também. E levei também meus recibos, tá? Das outras empresas, não dessa nova que eu entrei. E pronto, e eu fiz a minha entrevista dia 3/1, enviei tudo, as coisas que eu tinha mesmo, o meu contrato ainda não estando na finança registrado, enviei, foi enviado. Ele falou, olha, pode dar certo e pode não dar. Porém, eu já vi muitos outros casos que foram bem piores que o meu, casos que foram aprovados que nem sequer pessoas trabalham aqui, que eu, nossa, a gente escuta muito isso aqui, então eu falei, e eu ainda tô tranquilo, né? E galera, e esse foi o principal motivo que eu resolvi do meu primeiro indeferimento. Foram essas 3 coisas que aconteceu comigo, tá? Passaporte, antecedentes criminais desatualizado e eu tive que enviar um atualizado, tive que ir lá novamente. E os meios de subsistência, que são esses daí que eu te falei. E você tá tudo dentro das normas aqui de Portugal, entende? Então, foi basicamente isso, galera. O meu processo do meu primeiro indeferimento, tá? E pronto, eu lá todo feliz da vida, falei, não, agora vai, né? Porque impossível não ir. E sim, galera, em menos de 20 dias eles me enviaram o meu segundo indeferimento. É incrível isso, porque não dá pra acreditar as coisas que acontecem aqui. Outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês, depois que eu recebi o meu primeiro indeferimento, 10 dias antes eu tinha arrumado mais um trabalho, ou seja, eu estava em 2 trabalhos, um era com contrato efetivo e o outro era com contrato de tempo por tempo, exemplo, contrato de 1 ano, tá? Quando eu fui nessa primeira indeferimento lá para levar os meus documentos novamente, eu já estava com contrato agora, porque já tinha dado 3 meses já na empresa, então eu levei 2 contratos, tá? Levei 2 contratos para ter mais certeza e tipo, e a minha renda lá que constava com os 2 contratos dava mais de 1.500 euros por mês aqui, trabalhando em 2 empregos, tá? Então eu fiquei bem mais tranquilo. Porém, eu achei que ia estar tudo tranquilo, mas no fim não estava. No dia 3/6 de 2025, em menos de 20 dias, me enviaram segundo indeferimento. Porém, agora foram 2 motivos e eu vou falar para vocês quais. O primeiro motivo, qual foi? Meio de subsistência novamente. O que aconteceu? Depois dos 3 meses, o meu chefe me deu um contrato. E a partir do mês seguinte, quase que ele começou a ter o desconto nas finanças. Então, o que aconteceu? Deu indeferimento de novo de meio de subsistência. Só que aí, quando eu voltei lá para ir na entrevista de novo pela 3ª vez, né, para corrigir esse segundo indeferimento, eu já levei os meus 2 contratos de trabalho novamente, das empresas que eu estava trabalhando, últimos recibos de vencimento, que eu peguei das 2 empresas. Contrato efetivo aqui é o quê? Resumindo, é um contrato que a empresa não pode te mandar embora. Você só sai se você pedir conta. Isso aqui é muito bom aqui em Portugal, para quem quer ficar aqui por bom tempo, para quem quer ter financiamento de carro, de casa, é muito bom, porque tipo, você tem um contrato ali certo, que a empresa não pode te mandar embora, e ela só te manda embora se a empresa falir ou se você pedir conta, que foi no caso que eu peguei o meu contrato efetivo no meu segundo emprego. Como eu estava em 2, que eu falei para vocês, o primeiro era de tempo e o segundo era efetivo. Isso para mim estava muito bom, foi muito bom, porque eu estava em processo de legalização, então estava mais tranquilo. Então, o que eu fiz nesse segundo indeferimento? Eu levei esses documentos lá novamente, que foram os 2 contratos de trabalho, último recibo de vencimento do mês, que foram dos 2 empregos. Esses foram meus 2 motivos, tá? Que eles deram indeferimento. Foi o meio de subsistência e o último recibo de vencimento do mês, do seu trabalho atual. Levei tudo isso, levei lá novamente, e a mulher do AIMA me falou, não sei por que o seu processo ainda não foi aprovado, não sei por que ele está fazendo isso contigo. Você tem contrato de trabalho, você tem um deles é contrato efetivo, não sei o que se passou aqui. E eu também olhei para ela assim e falei, eu também não sei.
entende? Porém, nada mais. Ok. Aí eu falei, pronto, mas agora vamos enviar novamente. Enviaram lá o contrato, enviaram os últimos recibos e somente isso. Não precisei enviar de novo o passaporte, antecedentes, enviar um monte de documento. Você só envia o que eles pediram no e-mail. Ó, aconteceu isso com esse documento, isso com esse outro documento. Aqueles 2 documentos lá que eles constaram lá que estão em análise ou que estão incorreto, que você leva e que você apresenta e ponto final, mais nada. E hoje, já estamos no dia 28/9 e até agora não chegou meu título de residência. Ou seja, já faz 9 meses que eu estou esperando, até agora nada. E eu sei que vai vir gente aqui para comentar, Kaique, mas por que você não entrou já com a ação, já judicial, já com advogado? Gente, para que eu vou pagar 500 euros para o advogado, sendo que eu não tô com muita pressa também, e se eu esperei até agora, por que eu não posso ir esperar mais um mês, entende? Por isso que eu não entrei com a ação. E o meu processo foi de manifestação de interesse. Se eu tivesse feito por advogado, eu já estava com meu título há muito tempo, porque eu tinha todos os requisitos, todos, e não tinha como o meu processo dar errado, ainda mais com a ação de advogado. Pensa assim comigo, eu recebi o e-mail do AIMA estando aqui um ano, ou seja, foi muito rápido, foi até menos de um ano, foi em 11 meses. E tinha gente aqui que estava aqui há 3 anos, há 2, que ainda nem tinha recebido esse e-mail. Então, ou seja, eu ainda tô bem, né? Pelo tempo das pessoas aqui, eu ainda tô tranquilo. Galera, tem aqui um recado para deixar para todos vocês. Se você está nesse processo do seu título de residência, tenha paciência, gente. Tenha paciência, porque não adianta a gente ficar bravo, não adianta a gente se estressar, porque isso só piora para nós. Tudo é um processo. Quando você sai do Brasil, quando você vem para um país novo, para começar tudo zero novamente, você tem que suportar aquele processo. É um processo doloroso? É um tempo doloroso? Sim. Mas quando chega o título, nossa, imagina a felicidade que você vai ter, tudo vai mudar, entende? Muita coisa muda quando você pega um documento do país, entende? Não que eu esteja irregular aqui, não estou, eu estou legal já. Só que com o título de residência ainda vai melhorar mais para mim. Então, se você está passando essa fase, tenha paciência, galera, tenha paciência, porque o processo não é fácil. Tem mais de 200 mil imigrantes aí que estão esperando o título de residência, até hoje não receberam. E, infelizmente, é o problema que está tendo aqui, está escasso isso. Então, tenha paciência. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, por favor. Deixa seu like aqui, deixa os seus comentários da sua experiência que você está vivendo aqui em Portugal. Com quanto tempo que o seu título de residência chegou em sua casa, depois que você fez a entrevista? Conta pra mim aqui. E, gente, me segue lá também, lá nas minhas redes sociais aqui embaixo. Eu vou deixar pra vocês, tá bom? E é isso, galera. Essa foi a minha experiência. Contei pra vocês o motivo por que eu tive 2 em deferimento. Espero que esse vídeo tenha ajudado muito você. E assim que chegar o meu título de residência, eu vou compartilhar aqui também com vocês a data certinha que chegou, tudo ok. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos.